E outro caso, e o último, dessa sequência de informações, uma atrás da outra, bombando, é quando a gente fala sobre também uma consequência da parte de um inteiro, mas nesse caso é quando a gente tem o seguinte, a gente tem a porcentagem já toda prontinha, né? Eu quero saber quanto é 25% de 200. Opa, coloco lá na equaçãozinha e tudo certo. Só que 25% é a porcentagem, é a fração. De 200, esse 200 é o inteiro, é o todo. E aí eu vou resultar em uma parcela que representa esse todo. Só que às vezes, e apareceu em uma questão do ano passado, de 2022, aparece o seguinte, você tem a porcentagem, você tem quanto que representa essa porcentagem, porém você não tem o inteiro. Ou seja, você teria algo mais ou menos assim que eu vou colocar como exemplo. 25% de um inteiro que você não sabe quem é igual a 200, por exemplo. Vamos supor aqui. Observe que aqui você tem uma informação quebrada e a gente precisa entender essa equação para fazer como é que funciona isso, perfeito? E é o que acontece quando a gente fala das consequências da parte de um inteiro, que vamos ler através dessa questão aqui. Observe. Apenas 12 pessoas passaram em um concurso. E isso corresponde a 2,5% do total de candidatos. Quantos eram os candidatos? Será que 12 pessoas é todo mundo que estava? Foi 12 pessoas que fez esse concurso? E essas 2,5% das pessoas foram as que passaram? Cuidado com essas informações, porque aqui você percebe que ele fala apenas 12 pessoas passaram em um concurso. E isso corresponde. Isso quem? As 12 pessoas, vou colocar aqui, 12 pessoas correspondem a 2,5% do total. Perceba que essas 12 é uma parte do inteiro. E essa parte corresponde a quanto? A 2,5%. Então, a gente também tem várias maneiras de fazer aqui. E para isso eu vou colocar um travessãozinho aqui, só para ajustar. O primeiro caso é a gente a partir de uma equação, tá certo? Então a gente poderia pensar o seguinte. Na equação que a gente faz normalmente é 2,5% de um inteiro é igual a parte. Não é assim? A gente descobre qual é o valor que representa esse 12,5% em relação ao inteiro. Só que nesse caso a gente não tem o inteiro, mas a gente sabe que essa parte de 2,5% representa quanto? Representa 12 pessoas. Então a gente pode montar uma equação daqui. 2,5% é quanto? Eu posso reescrever sendo 2,5 por 100. Aí você pensa, mas que diabo é isso? A vírgula não pode no numerador. Cuidado com essa informação. Por quê? Fica feia a fração? Talvez. Mas isso não impede da gente fazer uma equação daquela maneira, perfeito? Por quê? Porque não vai atrapalhar em nada. Isso aqui, se eu quisesse ajustar, seria quanto? Eu teria de arrastar essa vírgula para cá, multiplicando por 10, e aí eu multiplicando em cima por 10, e embaixo eu também teria que multiplicar por 10. Porém, a gente pode deixar assim, não tem perigo, tá certo? Claro que, e um detalhe, neste caso, você não vai achar uma questão que tenha desse jeito não, tá certo? Você vai achar ela toda simplificadinha, sem vírgula. Mas para representação, a gente pode fazer isso, tá certo? Contanto que você não se perca na questão de vírgulas, não tem nenhum problema, perfeito? Não tem nenhum problema de jeito nenhum. Isso acontece muito em algumas simplificações. E aí é interessante a gente analisar um pouquinho para perceber essas diferençazinhas, tá certo? Mas só por representação não tem nenhum problema. De o inteiro eu vou colocar só o izinho igual a 12. Isso aqui ficaria assim, 2,5 i sobre 100, não é? Igual a 12. Se vocês me permitem,
Esse 100 está dividindo, então ele passa multiplicando, né? Então, nesse caso aqui, para poupar que escreva outra igualdade, isso aqui ficaria assim, ó. 12 vezes 100. E 12 vezes 100 é quanto? 1.200. Perfeitamente. Então, o izinho aqui vai ser quem? Vai ser 1.200 dividido por 2,5. Aí você pode chegar aqui e falar, e aí, como é que você vai dividir por 2,5? Diga. Mas aí você pode fazer, porque a gente trata de fração equivalente. E você viu lá na playlist passada que frações equivalentes eu posso dividir quanto eu posso multiplicar. Eu multiplicando em cima por 10 e embaixo por 10 ficaria quanto? 1,2000 sobre 1.200 virou 12.000, porque eu multipliquei por 10, sobre 2,5 vezes 10 dá 25. Perfeitamente. Acabou Maria Preá. Não tem problema através disso aqui. E como é que a gente faz essa questão? Para saber quanto é 12.000 vezes dividido por 25, a gente pode utilizar de alguns macetes. Mas nesse caso, eu vou fazer de cabeça mesmo. E quando a gente faz 12.000 dividido por 25, isso aqui dá igual a 480 pessoas. Ou seja, 480 pessoas foram o total de candidatos. E apenas 2,5% dessas 480 pessoas foram que passou no concurso. E aí vem a segunda ideia que a gente pode fazer essa questão, que é o seguinte. Quando a gente tem essa porcentagem, você sabe que 2,5% representam 12 pessoas. Eu quero saber o todo, eu quero saber o inteiro, eu quero saber todo mundo. Então, eu sei que eu estou tratando do 100%. Quanto é que representa 100%, então? Pronto, ajustei a minha questão. E aqui um detalhe que muita gente não percebe essa ideia, é que isso aqui nada mais é do que uma proporcionalidade. Então, essa informação aqui, a gente pode escrever sendo 2,5% sobre 100%, que isso aqui é igual a 12 sobre x. Pronto. É uma proporcionalidade, entende? Outra ideia que aqui é muito comum aparecer, que é o seguinte. Observe, algumas simplificações a gente pode fazer aqui. Eu preciso dessas porcentagens aqui, por quê? Porque, e aqui é um detalhe que vem de frações equivalentes, tá certo? Ó, daqui a pouco a gente passa sobre ele, ó. Esse 2,5% é 2,5 por 100, não é assim? Isso aqui tudo está dividido por 100, dividido por 100. Eu estou abrindo essa porcentagem. Isso aqui não é uma porcentagem, então eu estou fazendo igual a uma porcentagem. E aí vem um detalhe que é, quando a gente aprende lá na playlist sobre divisões de frações, aqui eu já vou fazer direto, tá certo? Mas observe que o nosso denominador de cima é igual ao denominador de baixo. Então a gente pode simplificar os dois, tá certo? Porque a gente pode fazer isso porque isso aqui cai em divisão de fração. Lembra? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e aí dá o resultado. Ou seja, 2,5% sobre 100% é a mesma coisinha que 2,5 por 100. Isso aqui é igual a 12 sobre 2. Aí você pensa, e podia fazer isso tudo? Seria só cortar essas duas porcentagens aqui. Mas esse é o processo, tá certo? Outra coisa é que aqui, ó, isso aqui tudo daria 1, né? 100 dividido por 100, 1. Mas eu quis mostrar isso porque é mais comum aparecer essa ideia aqui do que, tipo, sempre 100 sobre 100, perfeito? Mas, enfim, caiu do mesmo jeito, ó. 100. Agora a regra de 3. Acabou. Deixa eu separar isso aqui, pera aí. Pronto. Ficaria 2,5x igual a 100 vezes 12, 1.200. E você acabou de ver que 1.200 dividido por 2,5, isso aqui vai dar igual a 480. E essa é a nossa resposta final. Perfeito? Então, essas são as duas maneiras de fazer para que você se atente a isso, a essas relações, essas ideias que podem aparecer.
pratique, estude e até mais. Qualquer coisa, manda uma mensagem em qualquer rede social que eu apareça por aí, meu nome. Tchau!